Oi, eu sou a Lizzie e na semana passada nós falamos um pouquinho sobre educação, família, escola, valores e não podemos deixar a nossa corrente do bem parar por aí. Estudando um pouquinho mais sobre valores, eu trouxe dois para nós conversarmos um pouquinho. E eu encontrei um texto excelente para que nós possamos refletir sobre ele. Olha só o que diz. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A palavra autoridade aqui me chamou a atenção, sabe por quê? Assim como na língua portuguesa, que eu sou fascinada, a língua grega em que o livro de Mateus foi escrito também tem duas explicações, dois sentidos. Primeiro, autoridade no sentido de cargo, a gente consegue ver que aquela pessoa é uma autoridade pela função que exerce, por exemplo, um juiz, um policial, né? Quando o policial está fardado, a gente sabe que é uma autoridade, precisamos respeitá-la. Mas o que o texto está trazendo pra gente aqui não é esse tipo de autoridade. O que o texto está trazendo aqui pra gente é que Jesus ensinava como quem tem autoridade, ou seja, como quem vive aquelas palavras e não como os mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam porque eram obrigados a fazer isso, eles viviam desse ofício. E aqui não. Jesus ensinava porque ele era o autor dessas palavras, ele vivia essas palavras. Isso me chamou a atenção. E eu lembrei de dois valores. Primeiro valor, empatia. Às vezes a gente confunde o sentido de empatia. Acabamos dizendo que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas isso é quase impossível, né? Porque nós não temos como nos colocar no lugar do outro, até porque temos sentimentos e emoções diferentes. Então nós podemos dizer que empatia é tentar se colocar no lugar do outro, levando em consideração as nossas vivências e as nossas emoções. Então, a empatia é uma tentativa de se colocar no lugar do outro. Mas tem um valor que talvez você desconheça e é parecido com autoridade, que é alteridade. Alteridade. E esse valor, ele me chama a atenção. Sabe por quê? Porque alteridade significa que nós precisamos entender que o outro, o nosso semelhante, até as pessoas que às vezes nos fazem passar por dificuldades, são pessoas importantes pra gente. Alteridade significa que cada um que se aproxima de nós, com suas falhas, com seus defeitos e até mesmo com seus acertos, são pessoas importantes para fazer com que nós aprendamos, tenhamos lições para a nossa vida. Então, qualquer pessoa que se aproxime de nós são pessoas que vão trazer alguma coisa para acrescentar na nossa vida. Isso é alteridade. Que possamos ensinar, e esse é o meu convite para você, enquanto pai, enquanto professor, enquanto colega de trabalho, que possamos viver de forma a vivenciar esse valor, a alteridade. Entender que não podemos desprezar as outras pessoas, porque elas são diferentes da gente. Precisamos entender que alteridade é um valor que precisa ser vivenciado na prática. E quando vivermos na prática esse valor, nós entendemos que nós temos autoridade, assim como Jesus fez, porque nós estamos vivendo as palavras que nós estamos falando, que nós estamos praticando o que nós estamos pregando. Que esse seja o meu e o seu desejo a partir de agora. Tchau, tchau!